Olá, meus amigos. Então, vamos dar continuidade à nossa matéria de metodologia jurídica A, continuando então a falar sobre os métodos de interpretação, aqueles então que nós já começamos a ver e já estudamos nas duas aulas passadas, que nós estudamos aquelas visões lá mais tradicionais, né, desenvolvidas pelo Zavni e depois aí incorporadas e evoluídas, digamos assim, pelos demais doutrinadores e pensadores ao longo do tempo. Então, nós já vimos a interpretação gramatical, a interpretação lógica, a interpretação sistemática, a interpretação histórica e também a interpretação aí teleológica. Lembrando que na interpretação histórica ainda nós tínhamos a interpretação histórica stricto sensu e a interpretação filológica, né? E daí então vimos todas as características dessas métodos aí de interpretação e faltou apenas um para que nós pudéssemos aí estudar e partirmos para o item seguinte sobre essa matéria, que é justamente tratarmos aí do método sociológico. E por que eu deixei por último aí? Porque, novamente, resgatando aquela crítica que eu havia feito anteriormente para vocês, o método sociológico ele não é exatamente um método aí que você poderia dizer que ele é um método autônomo em comparação com os demais, porque ele em muito se relaciona com o método histórico. E por que muito se relaciona com o método histórico? Sobretudo aquele que é o método histórico em sentido estrito. Porque o método sociológico ele vai determinar que a interpretação seja em conformidade com o contexto da época dos fatos, que seja aí em conformidade com aquelas instituições sociais, com aqueles entendimentos, com aquele contexto propriamente social da época que ocorreu o fato ou até mesmo do momento presente, se for o caso. Então, veja que quando você está falando aqui do método sociológico, você tem em vista o presente. Mas esse presente, ele acaba por se misturar com questão do passado. E isso por uma razão muito simples, porque no momento em que eu falo sobre o presente, sobre o agora, após eu fazer esse tipo de declaração, essa declaração já se tornou passado. Então veja, tudo que eu estou falando aqui para vocês nesse exato momento está se tornando a cada milésimo de segundo passado. Então, veja que seria, na verdade, falar o método sociológico dessa ideia presente, falar aquelas ideias que estão permeando um passado recente, um passado próximo e que se mantém ao longo aí do passado que vai se construindo ao longo do tempo, né? Então eu estou falando aqui nada mais, nada menos do que um método histórico. Nada mais do que falando então daquilo que eu devo verificar o que aconteceu no passado, né? As intenções passadas para determinar uma decisão de agora, né? Então não deixa de ser aí englobado pelo método histórico. Mas para alguns, em razão dessa peculiaridade, dessa quase contemporaneidade do método sociológico, o faz ser um método próprio, né? Autônomo e distinto daquele do método histórico. Tá bom? Então, com essas ideias aí iniciais aí, eu fecho a primeira parte de métodos de interpretação. Lembrando que não são os únicos, temos tantos outros aí que por vezes são aventados pela doutrina, mas como não são utilizados de maneira intensa por boa parte dos doutrinadores, eu optei aqui por falar aqueles principais, que mais são repetidos pelos estudiosos aí sobre hermenêutica jurídica, teoria geral do direito e assim vai. E lembrando ainda o seguinte, que nós temos também os métodos de interpretação constitucional. E os métodos de interpretação constitucional, eles serão estudados somente em metodologia jurídica B. Então, por enquanto, nós não temos aí o estudo dele aí, deixamos para o próximo semestre. Com isso, podemos então agora começar a estudar aquilo que o Tércio chama de
tipos de interpretação, mas boa parte da doutrina só fala que é uma nova forma também de classificar a interpretação. Se estávamos classificando primeiro por esses métodos todos, agora estamos classificando via os efeitos da interpretação. Então é uma questão muito mais aqui de classificação científica, mas saibam que se você for seguir a ideia pelo Tércio Sampaio, ele chamará de tipos de interpretação, tá bom? E vamos começar pela interpretação especificadora, tá? Interpretação especificadora, que você pode chamar também de interpretação declarativa, tá? Então, ou especificadora ou declarativa. Qual que é a ideia dessa interpretação? Que a norma em si cabe perfeitamente, no encaixe perfeito, aí no enunciado, no texto. Ou seja, a norma está evidente no próprio texto expresso da lei ou aí do enunciado que você esteja se utilizando como base. Então, veja que há uma clareza quando eu falo na interpretação especificadora ou declarativa. Por quê? Eu tenho aí um mínimo necessário de interpretação para compreender qual que é o alcance, qual que é o objetivo, a finalidade daquela norma. Eu sei exatamente aonde que ela se aplica, como que ela se aplica, quando ela se aplica, por uma mera leitura. Traduzindo isso para termos um pouco mais técnicos, é dizer que o sentido da norma, né, que era a intenção aí da mens legis, né, a interpretação da lei extraída, então a mens legis ou a voluntas legis, ela está compatível, ela se harmoniza com a letra da lei. Então você tem o sentido dado à lei e a própria letra dela em convergência, caminhando no mesmo sentido, tá? Então, veja que aqui seria a interpretação que seria, digamos, a mais simples, a mais fácil. E veja que muitas das normas que nós temos dentro do nosso ordenamento, né, cabem uma interpretação especificadora ou uma interpretação declarativa. Sobretudo quando falamos de normas de procedimentos. Quando falamos, por exemplo, normas, como vocês estudaram lá no primeiro semestre, dentro de linguagem jurídica, normas que tratam lá do discurso burocrático. Ou seja, normas que, por exemplo, trazem qual que é o prazo processual, qual é o recurso cabível, né? Então, quando falar que o prazo é de 15 dias, você tem basicamente uma interpretação especificadora, uma interpretação declarativa, que não necessita aqui de um maior esforço do intérprete para compreender o sentido. Que ele vai ler, o prazo é de 15 dias para a interposição do recurso. Ele vai entender que tem que contar 15 dias para interpor aquele recurso, né? Então, é uma interpretação mais simples, digamos assim, no seu sentido, tá? Mas é curioso que a nossa própria legislação se confunde quando fala de interpretação declarativa ou então especificadora, que por vezes ela chama a interpretação declarativa e especificadora de interpretação restritiva. E interpretação restritiva não é sinônimo de interpretação declarativa ou especificadora. Vamos dar um exemplo de confusão? Olha no Código Civil o artigo 843. Olha só. A transação interpreta-se restritivamente e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos. Então, olha só. Embora o artigo 843 fale de restrição, né, interpretação restritiva, e o sentido dele não é de interpretação restritiva, mas é de interpretação declarativa. Por quê? A intenção aqui do legislador era dizer que a transação precisa ser interpretada
conforme aquilo que está disposto no documento que contém essa transação. Mas a interpretação restritiva, no seu sentido, que nós vamos ver em breve, é uma interpretação que reduz o alcance do texto. Ou seja, a lei disse mais, né, o enunciado se expressa em mais do que o sentido quis dizer. Ou seja, o sentido é menor do que aquilo que é expresso. E não é aquilo que está sendo falado no artigo 843. Porque no 843 ele está falando aí de uma convergência, de uma similitude e um paralelismo entre aquilo que está escrito na transação em conjunto com aquilo que é o sentido querido. Ou seja, o correto do artigo 843 era dizer que a transação interpreta-se de maneira declarativa ou então enunciadora, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos. Tanto que, veja, na segunda parte do artigo 843, quando fala apenas se declaram ou reconhecem direitos, ele deixa evidente que você não está reduzindo o sentido da norma, mas está falando que é precisamente aquilo que está previsto no seu texto, tá bom? Além disso, olha também esse mesmo equívoco aí de expressão no artigo 114 do Código Civil. Olha só, quando ele fala que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. E o estritamente aqui não é de sentido restritivo, mas é no sentido especificador ou no sentido declarativo, em que então deve-se interpretar o negócio jurídico benéfico como uma doação ou a renúncia a algum direito, sobretudo um direito aí patrimonial, né? A interpretação deve ser então exatamente conforme aquilo que está escrito, sem ampliar o seu sentido ou reduzir o seu sentido além daquilo que foi a intenção daquele que dispôs sobre o tema, tá bom? Veja só, quando falamos aí, então, de interpretação declarativa ou enunciadora, né, conforme aí a forma como especificadora, aí como está trazendo, então, o Tércio Sampaio, nós estamos falando aqui de uma circunstância que também podemos trazer aqui e atrelar com aquela ideia do código forte ou do código fraco que nós estudamos no início do semestre. Vamos pensar, inclusive, se aproveitando aqui do exemplo próprio do professor Tércio Sampaio. Quando o Código Civil fala em culpa, né? Então, por exemplo, quando ele fala lá no artigo 186 que comete ato ilícito, 186 do Código Civil, né, que comete ato ilícito, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito, causar dano a outra, ainda exclusivamente moral, ele está falando aqui da ideia de culpa, né? Ele traduz na ideia de culpa. E daí, fazendo uma leitura em conjunto com demais dispositivos do Código Civil, como, por exemplo, os artigos 927 e seguintes do Código Civil, né, que vão tratar, então, aí, por exemplo, no parágrafo único, de haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, né, que fala, então, da responsabilidade objetiva e da responsabilidade pelo risco. Quando ele se utiliza da expressão culpa, você faz uma leitura dessa expressão entendendo culpa lato sensu. Entende-se aí a culpa como sendo a culpa estrito sensu, negligência, imprudência ou imperícia, como também entendendo como dolo, como a intenção aí efetivamente de causar o dano. E veja, essa ideia da culpa podendo ser entendida nesses dois sentidos aí, não escapa da interpretação declarativa ou da interpretação especificadora. Mas se está trabalhando aqui com a ideia de um código fraco. E por que um código fraco?
Porque o legislador admite, no momento em que ele fala culpa, que haja mais de um sentido, assim como o intérprete, no momento em que extrai o sentido dessa norma, ele também verifica que é um código fraco, porque ele pode entender tanto como culpa como quanto dolo ao mesmo tempo. Então veja que aí, nessa expressão, nós temos a ideia de código fraco, tanto para o legislador quanto para o intérprete. E daí, aproveitando também um exemplo aí do Tércio, que deixa bem claro essa questão do código forte e do código fraco, que ele vai trabalhar também com a ideia de interpelação. O que é interpelação? No nosso sistema, tem dois sentidos de interpelação. Você pode falar de interpelação daquela intimação, né, aquela notificação feita pelo credor ao devedor para que ele faça o pagamento. Então pode ser uma interpelação judicial ou extrajudicial, prevista lá na seção de contratos, né, na parte de contratos do nosso Código Civil. Assim como existe a interpelação, que é feita pelo membro lá do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados ou então do Senado, em que ele interpela um membro do Poder Executivo para que ele responda a alguns questionamentos, para que ele então se manifeste sobre algum tema. Veja, a depender do contexto que estaremos diante, eu posso falar da interpelação no primeiro sentido da relação creditícia, como eu posso falar de interpelação nessa relação entre governo, né? Entre governamental. E como que eu vou saber quando é um é outro? Pelo contexto em qual eu vou estar aí trabalhando, e eu vou verificar então que existe na expressão interpelação, né, um código que ele é fraco em um primeiro momento, né? E por que ele é fraco? Porque ele admite mais de um sentido, mas no momento que o intérprete se depara com ele, ele se utiliza de um código forte, porque não tem como confundir interpelação na relação de crédito com a interpelação numa relação governamental. Então veja que aqui eu tenho o código fraco próprio do legislador, que se utiliza de uma mesma expressão com dois sentidos, mas a interpretação sendo um código forte, né? A decodificação a partir de um código forte, em que ele especifica, né? Aí veja que no momento que ele fala de especificação, você já fala que é uma interpretação especificadora. Ele especifica qual é o sentido que deve ser dado para aquela norma, para aquela expressão, naquele contexto. Tá bom? Muito bem. Falamos então de interpretação restritiva anteriormente. Vamos falar agora de interpretação restritiva de forma aí mais suficiente, né? Falar então aí exaustivamente da interpretação restritiva. Então veja, como eu disse para vocês, interpretação restritiva é aquela que ocorre quando há uma limitação no sentido da norma. Ou seja, a expressão que foi utilizada, né, no enunciado, caberia nela, um sentido maior ou uma pluralidade de sentidos. Mas eu realizo uma interpretação restringindo em si o sentido daquela expressão. E quando que eu utilizo dessa interpretação restritiva, né? Veja que eu tenho aqui um exemplo, que é claro que eu posso dar aí um exemplo amplo, que é no caso de restrições a direitos e garantias fundamentais. Que os direitos e garantias fundamentais, eles devem ser interpretados aí de maneira restritiva. Ou seja, com o menor sentido possível daquela norma que causa aí uma restrição ao direito fundamental, porque senão eu estaria criando uma violação indevida, que poderia levar inclusive a uma tendência a abolir aquele direito fundamental, o que violaria o artigo 60, parágrafo 4º, né? E que eu não posso então ter a emenda constitucional e por conseguinte normas infraconstitucionais que restringam um direito fundamental a ponto de o abolir, ou ter a tendência de o abolir. Tá?
Então esse é um dos exemplos possíveis de interpretação restritiva, tá? Um segundo exemplo que nós podemos pensar de interpretação restritiva é aquele que está lá no artigo 332 do Código Civil. Olha aí na sua tela o 332. Ele diz o seguinte, dentro da questão de tempo do pagamento: as obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Pela literalidade do artigo 332, você entende que para toda e qualquer condição, a obrigação deve ser cumprida na data do implemento da condição. Mas veja que não faz sentido falar isso para todas as espécies de condição. Vamos lembrar um pouquinho? Vamos lembrar que condição dentro do Código Civil pode ser uma condição suspensiva ou resolutiva. Na condição suspensiva, eu tenho a suspensão aí de aquisição do direito até que haja o implemento da condição. Enquanto que na condição resolutiva, eu tenho aí a aquisição do direito e o exercício dele, por conseguinte, né, até que haja o implemento da condição. Então, se na condição suspensiva eu só consigo exercer e adquirir o direito em uma data posterior, uma data então diferida, na condição resolutiva eu exerço e adquiro e o exerço até o implemento daquela condição. Muito bem. Vamos ver de novo o artigo 332 e ver se encaixa. Olha só. 332, estão falando que as obrigações condicionais cumpram-se na data do implemento da condição. Pera, nessa redação parece que dá a entender que simplesmente faria sentido se falássemos na condição suspensiva e não na condição resolutiva. Por isso mesmo que o artigo 332 ele deve ter uma interpretação restritiva. E restritiva por quê? Porque quando eu falo obrigação condicional, eu tenho que entender que é obrigação condicional suspensiva e não resolutiva. Senão, não tem como aplicar aqui nas obrigações resolutivas aquilo que está disposto nesse dispositivo, tá? Então, veja que o artigo 332 é um exemplo de obrigação de interpretação restritiva, tá bom? Temos outro exemplo? Temos. Olha aqui o artigo 397. 397 diz o seguinte, que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Então aqui a gente está falando daquela mora que independe de interpelação do devedor, porque se foi aí na data avançada descumprida a obrigação, o devedor já é considerado em mora. Tanto que o parágrafo único fala que se não tiver aí um termo, se não tiver uma data, a mora se constitui mediante a interpelação judicial ou extrajudicial, que inclusive falamos aqui para explicar a interpretação especificadora. Olha só, 397 caput aqui, ele fala que a obrigação só é positiva e líquida. Mas se eu entender aqui positiva e líquida tão somente, eu estou tratando aqui de uma situação que eu posso ter uma obrigação de fazer ou de dar, mas que somente está aí traduzida em dinheiro. Mas veja, para se ter uma interpretação traduzida em uma obrigação, melhor dizendo, de dar ou fazer e traduzida em dinheiro, aqui convertida em dinheiro, né, para ser cumprida no seu termo e para ter alguém para se constituir em mora, de acordo com o artigo 397, eu preciso que a obrigação ela seja, além de positiva e líquida,
que ela seja também certa, exata, para que eu saiba de fato qual que é o valor, qual é a obrigação que eu estou em mora. Então, se faz uma interpretação restritiva, ou seja, reduzindo a expressão positiva e líquida, para falar que o inadimplemento da obrigação positiva, líquida e certa, no seu termo, constitui de pleno direito e mora o devedor. Veja só, não é aqui uma interpretação extensiva ou especificadora, porque eu não estou ampliando ou falando exatamente aquilo que está dizendo o artigo. Eu estou reduzindo, porque dentro das obrigações positivas e líquidas, tem também a obrigação positiva, líquida e certa. E aqui eu estou falando que o 397 só diz respeito da obrigação positiva, líquida e certa, tá bom? Então, por isso que é uma interpretação aqui restritiva, tá certo? Muito bem, muito bem. Legal. Para falar de um outro exemplo que não está aqui no Código Civil, para pegarmos aqui um outro ramo do direito, eu posso falar também de um exemplo de interpretação restritiva no artigo 28, inciso 1º do Código Penal. Olha só, quando ele fala que não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão, aqui ele está falando daquela paixão, então, né, daquela violenta ali, emoção, paixão de querer praticar o crime, mas não está falando da paixão aí patológica, né? Ou seja, a interpretação aqui tem que ser restritiva, para que se fale de emoção ou paixão não patológica. Porque daí, se for paixão patológica, você incorre aqui em algum problema, né, mental, né, um transtorno mental, que daí em si pode excluir a imputabilidade penal. Tá bom? Muito bem. Tratados, então, esses duas formas de interpretação, temos uma terceira, que é a chamada interpretação extensiva. E do que se trata a interpretação extensiva? A interpretação extensiva, então, é o oposto daquilo que está previsto, né, na interpretação restritiva, que ela amplia o sentido da norma jurídica, dizendo, então, mais do que aquilo que estava previsto na norma. Então, veja que na interpretação extensiva, né, eu tenho um texto que parece ter um certo alcance, mas eu consigo ampliar o alcance dessa norma, né? Porque eu digo que contido naquele termo, contido naquela expressão, há muitos outros sentidos, ou o sentido é muito maior do que aquele que aparentemente está previsto naquela norma, tá? E aí, quando falamos de interpretação extensiva, portanto, né, eu estou falando dessa ampliação do sentido da norma, eu posso trazer alguns exemplos interessantes aqui para nós, né? Um exemplo que nós temos é do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que, veja, ele vai falar que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Então, veja, quando eu falo aqui casa, eu tenho que entender que eu estou falando da casa tradicionalmente entendida, eu estou falando também do apartamento, eu estou falando do quarto do hotel, eu estou falando do trailer, ou seja, eu estou falando aí de diversas modalidades de moradias possíveis para a pessoa e que todas elas são invioláveis, né, de acordo com os termos constitucionais. Então eu faço uma interpretação extensiva do dispositivo. E que, veja, de certa maneira, fazer interpretação extensiva é algo relativamente comum quando falamos de direitos fundamentais, quando falamos de garantias fundamentais, dando o maior alcance possível, né, dando aí uma eficácia ótima para os direitos e garantias
fundamentais. Porque quanto maior proteção, melhor para o indivíduo, melhor para a sociedade e para a coletividade, né? Pensando em outros exemplos ainda, né? Se você for verificar também aquela própria ideia que nós, própria decisão judicial que nós trabalhamos do STF na nossa primeira avaliação, houve aí uma interpretação extensiva do termo racismo e que poderia abarcar então a questão aí da homofobia e da transfobia, assim como houve aí uma interpretação extensiva para a questão dos judeus, no caso lá Elvanger, né, que o STF já havia também decidido anteriormente, tá bom? Podemos ainda falar disso, da questão de correspondência, né, da inviolabilidade do sigilo de correspondência, e que não é só a carta, mas agora temos o e-mail, comunicação telefônica, que não é só o telefone com fio, né, aí residencial ou empresarial, mas também o celular, e assim vai. Temos aí inúmeros exemplos de interpretação extensiva possíveis dentro do nosso ordenamento. O que precisamos tomar aí um cuidado é que interpretação extensiva não é a mesma coisa que interpretação analógica, tampouco é a mesma coisa que analogia, tá? Vamos entender a diferença entre essas três expressões, esses três institutos jurídicos? Olha só, quando eu falo de interpretação extensiva, eu estou, então, ampliando o sentido daquele termo. Eu estou dizendo que aquela expressão, né, ela comporta um sentido, né, aquela norma comporta um sentido muito mais amplo do que aquele que está aparente na sua letra. Então, é como se por trás da expressão casa, correspondência, telefone, tivesse vários sentidos aí escondidos, né, ocultos. Isso numa concepção filosófica. Por outro lado, quando eu falo de interpretação analógica, eu estou falando de uma situação em que o próprio legislador permite que o juiz amplie o sentido da norma em razão de ele dar essa abertura, de que ele não pode, já de antemão, prever todas as hipóteses possíveis e situações que podem ocorrer para a aplicação daquele dispositivo legal. Daí sim falamos de interpretação analógica. Vamos para um exemplo? Olha o artigo 171 do Código Penal, o caput, né, que fala do crime de estelionato. Olha só, ele diz o seguinte, que obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. No momento em que o legislador coloca ou qualquer outro meio fraudulento, ele está aqui autorizando a realização de uma interpretação analógica. Ou seja, ele está dizendo, olha, estelionato ocorre em todas essas hipóteses que eu estou colocando no artigo 171. Mas se você, juiz, verificar algum outro meio fraudulento, entenda que incorre também o agente no artigo 171 do Código Penal. Então, isso é interpretação analógica, porque ele dá abertura para que o objeto, o conteúdo, seja mais amplo do que aquele que a norma está expondo aí expressamente. Tá bom? Veja, temos também outro exemplo no Código Penal, no artigo 28 do Código Penal, tá? Só que agora não no inciso 1º, que nem a gente trabalhou anteriormente, mas no seu inciso 2º. Olha só, quando fala que não exclui a imputabilidade penal, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Então, tudo que dê efeito análogo ao álcool
aí você está no caso de embriaguez. E se ela for, então, voluntária ou culposa, você não exclui a imputabilidade penal, tá? Então, veja que aqui também há permissão legislativa de interpretação analógica. Agora, o que é analogia? A analogia é completamente diferente de interpretação extensiva e interpretação analógica. Por quê? A analogia ele é um meio de autointegração do ordenamento jurídico, meio de autointegração da lei. Tanto que nem é fonte do direito. Tá? O artigo 4º, embora fala que quando a lei for omissa, o juiz se utilizará da analogia, costumes e princípios gerais de direito, se entende de forma esmagadora, majoritária pela doutrina, que a analogia ela é um meio de autointegração da lei, em que eu pego uma regra de um universo dentro da lei e aplico em outro, onde há uma lacuna. Ou seja, eu percebo uma razão de semelhança entre dois temas e transporto uma regra para o outro lado, outro ramo, para solucionar meu litígio, a minha questão. Então veja que aqui eu tenho de fato uma lacuna. Para dar um exemplo hipotético, se eu pensar, por exemplo, que eu tenho uma regra de direito contratual dentro do Código Civil, que fala lá de uma medida contratual qualquer, da elaboração de uma cláusula. E no contrato administrativo não existe essa mesma previsão. O que eu posso fazer? Por analogia, pego a regra de direito contratual e levo para o contrato administrativo e resolvo o problema. Mas veja, a lacuna ainda existe? Existe. E toda vez que eu tiver que resolver, solucionar qualquer hipótese, qualquer caso que envolva essa regra, eu terei que me valer da analogia, até que o legislador preencha aquela lacuna. Então, veja que aqui não é questão de interpretação tão somente, mas eu interpreto a regra já existente e verifico, né, por uma intuição aí que existe na lacuna uma semelhança e que eu posso me utilizar de uma regra em um outro ramo do direito, em uma outra circunstância. E eu utilizo para resolver aquele problema, mas não preencho aquela lacuna definitivamente. Enquanto que quando eu falo de interpretação extensiva e interpretação analógica, eu estou falando aqui que não existe lacuna. Por que não existe lacuna? Porque na interpretação extensiva, o sentido está dentro da própria norma. E na interpretação analógica, eu digo que o juiz pode preencher conforme as circunstâncias o sentido, né? E ali não é uma lacuna, mas que ela está abarcando de maneira, inclusive, genérica, a solução, a normatização daquela hipótese, tá? Veja, para fins de direito penal, que essa discussão é bastante interessante dentro do direito penal, entenda que no direito penal eu posso me valer de interpretação extensiva, não existe aí restrição, tanto que, veja, quando eu falo de casa, né, domicílio, eu posso entender domicílio vários locais do que a pessoa lá se encontra com um ânimo definitivo, né, que ela reside com ânimo definitivo. Eu posso falar de interpretação analógica, tanto que eu dei 2 exemplos no próprio Código Penal. E quanto à analogia, veja que a analogia ela é vedada se não for in bonam partem, ou seja, se não for favorável ao réu. Se for, então, contrária aos interesses do réu, a analogia ela é vedada. Então veja que no Código Penal a gente já tem, ou melhor dizendo, no direito penal, nós já temos aí então uma diversificação dessa regra. Enquanto que no direito civil, por exemplo, no administrativo, é possível se valer de analogia, da interpretação analógica, da interpretação extensiva,
em alguns casos, né, aí depende também no direito administrativo, talvez seja até restritivo ou declarativo, dependendo do direito administrativo, mas no direito penal, a analogia in malam partem, ela é vedada, tá bom? Finalmente, para encerrarmos aqui a nossa aula e a matéria aqui, nós podemos falar também dessa questão da interpretação extensiva por meio de correntes filosóficas distintas. Porque a interpretação extensiva pode ser entendida como uma revelação de sentido pelo intérprete ou uma construção de sentido pelo intérprete. Vai depender aqui da sua posição filosófica. Se você estiver na filosofia tradicional, trabalhando com ontognosiologia, né, a ideia então tradicional de conhecimento dos objetos e tudo mais, da relação de sujeito cognoscente com objeto cognoscível, nós estamos falando aqui então de que o intérprete ele só revela o sentido que está oculto na norma. Ou seja, independentemente do momento, do contexto, basta que o intérprete, ele se deparando com a expressão, se deparando com o enunciado, ele se debruce no estudo dele para que ele revele os diversos sentidos possíveis daquele enunciado, ou aqui no nosso caso, da norma jurídica. Agora, para aqueles que trabalham em consonância com a filosofia da linguagem, vai se dizer que não existe sentido oculto na norma. Mas no momento de interlocução, no momento do diálogo entre as partes, nós temos aqui a construção dos sentidos. Ou seja, toda vez que eu me valho de alguma expressão, de algum signo, né, algum sinal, então, algum significante, dou a ele um significado, eu estou aqui, na verdade, construindo esse significado para as expressões. E que, a cada momento histórico, portanto, pode haver uma ampliação ou uma restrição desses significados, né, desses sentidos possíveis. E que, então, não há nenhuma revelação, porque o termo em si não é aí contido ontologicamente o seu sentido, mas ele é dado pelas pessoas, pelo sujeito, a cada momento, né? A cada uso que se faz daquela expressão linguística, tá bom? Isso aí, então, questões filosóficas que envolvem aí os tipos de filosofia, né? As correntes filosóficas que temos no momento, tá bom? Muito bem, pessoal. Então era isso que eu tinha para trabalhar com vocês, para falar na aula de hoje, né? Agradeço aí. Qualquer dúvida, então, podem tirar as dúvidas lá no fórum do AVA, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.